Então, estaremos iniciando agora a apresentação da aula denominada Lesões Brancas e Vermelhas da Mucosa Oral. Então, um breve programa do que será abordado nessa aula. Nós estaremos dissertando um pouco sobre os princípios básicos, que determinam a cor da mucosa. Sobre as lesões brancas, estaremos introduzindo os conceitos semiotécnicos para o diagnóstico das lesões brancas, quais são as manobras diagnósticas mais utilizadas. E dividiremos as lesões brancas em três grupos, as lesões brancas por acúmulo de queratina, por acúmulo de micro-organismos e por redução. Quanto às lesões vermelhas, estaremos também abordando conceitos básicos de semiotécnica para o diagnóstico das lesões vermelhas. E dividiremos essas lesões aí em 5 grupos que variam de lesões vermelhas malignizáveis, lesões vermelhas por erosão e perda tecidual, por sangue extravasado no conjuntivo, lesões avermelhadas por aumento do diâmetro vascular e por aumento da quantidade de vasos sanguíneos. Então, inicialmente estaremos abordando aí os princípios que vão regir a determinação da cor da mucosa. As lesões, basicamente, elas vão ter uma coloração alterada, tanto por lesões de origem epitelial como por lesões de origem. Então, iniciaremos fazendo uma breve revisão aí dos conceitos de histopatologia da mucosa bucal. A mucosa bucal é composta aí basicamente por um epitélio e uma lâmina própria, também é denominada de córion, O epitélio é de origem ectodérmica, enquanto a lâmina própria é de origem ectomesenquimal. E entre ambos existe uma membrana que delimita o epitélio, denominada de membrana basal. O epitélio da mucosa bucal ele é do tipo pavimentoso, porque as células superficiais elas são mais pavimentosas, do tipo estratificado, porque tem várias camadas. E a principal população de células são os ceratinócitos, apesar de que existe uma população extrínseca, pode ocasionalmente encontrarmos células inflamatórias no epitélio, que esse processo seria denominado de exocitose, mas células de Langerhans e melanócitos também são encontrados no epitélio, certo? Esse epitélio ele pode ser ceratinizado ou não ceratinizado. E a espessura desse epitélio, a configuração como ele se apresenta, pode determinar um certo grupo de lesões que vão se manifestar de determinada maneira na boca, de determinada. Quanto à lâmina própria, a lâmina própria é um tecido do tipo conjuntivo, que vai ser composto predominantemente por fibroblastos, células inflamatórias e vasos sanguíneos. E as lesões do tipo conjuntivo também vão influenciar na determinação da cor da mucosa, uma vez que aumento ou diminuição da quantidade de vasos sanguíneos, ou aumento no calibre desses vasos, vai poder estar influenciando aí na aparência de determinada cor das lesões que vão acometer a mucosa bucal. De maneira resumida, a cor da mucosa ela vai variar basicamente aí, em relação à área em que ela ocorre. As áreas em que estão em constante trauma, que recebem os esforços mastigatórios, como o palato duro, a gengiva, vão ter uma coloração mais róseo pálida, enquanto que o assoalho bucal, a mucosa jugal, a mucosa dessas áreas vai ter uma cor mais avermelhada, um vermelho fraco. Sendo que o que vai determinar a cor das lesões vai ser a espessura superficial do epitélio, se esse epitélio ele vai estar hiperceratótico, podendo estar hiperparaceratótico, quando a camada córnea vai preservar os núcleos das células mais superficiais, ou ortoceratose, quando os núcleos não são preservados, podem se observar apenas feixes de ceratina.
A espessura das camadas, das outras camadas também vão influenciar, né? Se, por exemplo, se o epitélio passa por um processo de acantose, ou se essas células elas sofrem o edema intracelular, também vai estar influenciando aí. E a vascularização também é um fator importante na determinação da cor da mucosa. Quanto mais vascularizada a mucosa, ela tenderá a ser mais avermelhada, e quanto menos vascularizada, mais branca. Então estaremos agora aí abordando os conceitos básicos de semiotécnica para diagnóstico de lesões brancas. As manobras diagnósticas utilizadas para diferenciar as lesões brancas consistem basicamente de palpação, né, onde nós poderemos aí estar observando a consistência dessas lesões, se ela é plana, se ela tem uma superfície elevada, se se trata de uma mancha ou de uma placa. A distensão da mucosa é outra manobra diagnóstica utilizada, como veremos adiante. Algumas lesões elas tendem a desaparecer quando a mucosa é distendida e outras não desaparecem. Então, essa manobra diagnóstica é importante na diferenciação aí entre determinadas lesões. A raspagem é outra manobra extremamente interessante no diagnóstico de lesões brancas, uma vez que algumas lesões elas apresentam membranas que são removíveis à raspagem, né? E outra manobra bastante interessante, manobra diagnóstica, é a procura de agentes traumáticos, né, visíveis e que vão indicar determinados. Então, bem, estaremos agora abordando o primeiro grupo de lesões, que são as lesões brancas aí por acúmulo de. Então, estaremos falando inicialmente da hiperceratose focal friccional, né, que tem sua etiologia relacionada a algum fator traumático, né, principalmente a fricção crônica, contra a superfície da mucosa. Né? Clinicamente, o que nós vamos observar na área do trauma serão essas placas brancas que não são removíveis à raspagem, né, que pode ocorrer em diversas áreas da mucosa, geralmente aquelas áreas que estão sendo traumatizadas, que vai envolver lábio, borda lateral de língua, mucosa jugal e rebordo alveolar dos pacientes desdentados, como neste caso aqui, por exemplo. O fator etiológico destas lesões ele geralmente é detectável, né? Então, em lesões de língua, se você pede para o paciente ocluir, você vai ver que a lesão coincide com a área de mastigação, de oclusão do paciente. Então, é uma lesão de diagnóstico eminentemente clínico e raramente vai ser necessário a indicação de uma biópsia, certo? Em casos onde foi realizada a biópsia, o que vamos observar na histopatologia é um epitélio com hiperortoceratose, né, que vai indicar aí a área do trauma, da lesão, e um epitélio acantótico, ou seja, com aumento da camada espinhosa. Nenhum tratamento é necessário para a hiperceratose, a menos que o trauma constante naquela região seja um fator agravante aí e precise ser adequado, como por exemplo uma prótese mal adaptada. Então a linha alba é uma lesão branca em formato linear que vai acometer aí principalmente a mucosa jugal, que vai estar associado tanto à pressão, né, nessa área, como trauma por sucção entre a mucosa jugal e as superfícies vestibulares dos dentes. É muito comum em pacientes jovens, né? Tem sido também associado aí mais ao sexo feminino e a condições psicológicas de estresse. Comumente vai ser uma lesão bilateral, também nenhum tratamento específico é necessário, né? Apenas a detecção do fator traumático e adequação desse fator. E essa lesão ela pode regredir espontaneamente, não sendo necessário nenhum tratamento. Outra lesão bastante comum é o leucoedema, certo? Que representa aí uma discreta opacificação da mucosa jugal e é considerado uma
variação da normalidade, que pode ser identificada na maioria da população, né? Apesar de ter aí maior prevalência em indivíduos melanodermas, que vai apresentar-se clinicamente por essa alteração opalescente da mucosa, né? De coloração branco acinzentada, e é uma lesão geralmente difusa, ocorre bilateralmente e não é necessário nenhum tratamento, por ser considerada uma alteração da normalidade. Uma manobra diagnóstica que pode ser indicada para os casos de leucoedema é a distensão da mucosa. O leucoedema, quando nós imprimimos uma tração na mucosa, distendemos essa mucosa, o leucoedema tende a desaparecer. Diferentemente de outras lesões brancas, né, que fazendo a distensão da mucosa você não consegue fazer com que a lesão desapareça. Então, o leucoedema também é uma lesão que raramente vai ser biopsiada, mas nos casos em que foi executada a biópsia, o que vai se observar é um epitélio com hiperparaceratose, com também uma considerável acantose, né? E as células elas vão individualmente exibir um padrão de edema intracelular, né? Que as células elas vão apresentar esse citoplasma claro com um núcleo bem picnótico. Então, como as células estão demasiadas, quando distendo a mucosa, essa lesão ela tende a desaparecer um pouco da mucosa. O nervo branco esponjoso é uma geniodermatose, ou seja, é um distúrbio dermatológico geneticamente determinado, que é uma condição autossômica dominante que ocorre a partir de uma mutação de ponto em genes que codificam as citoqueratinas 4 e ou a citoqueratina 13. Ela vai afetar aí a mucosa jugal, geralmente de maneira bilateral, certo? E nenhum tratamento também é indicado, né? Clinicamente, o que eu vou observar são placas difusas, corrugadas, com superfície bastante corrugada, ou aveludadas, né? São brancas, espessas e simétricas, certo? Geralmente é bilateral. Essas lesões são assintomáticas e geralmente nenhum tratamento é necessário. Na histopatologia do nervo branco esponjoso, também vamos observar um epitélio com hiperparaceratose, um epitélio com acantose, né, com edema intracelular, assim como observado em outras lesões brancas. Porém, o diagnóstico diferencial dessa lesão está associado a um achado microscópico que é a condensação perinuclear. Essas células vão apresentar essa alteração mais característica no nervo branco esponjoso, que vai permitir diferenciar das outras lesões. A manobra clínica que também pode ser usada para o nervo branco esponjoso é a distensão da mucosa. O nervo branco esponjoso, diferentemente do leucoedema, ele não desaparece, né, quando a bochecha, a mucosa jugal é distendida. Outra lesão bastante comum branca na mucosa oral é a leucoplasia pilosa oral, que vai se caracterizar aí por uma infecção oportunista, né? Então, pacientes imunossuprimidos, como pacientes portadores do HIV ou pacientes que se submeteram a transplantes de órgãos, que estão fazendo terapia imunossupressora, vão apresentar, né? Na verdade, a etiologia dessa lesão está associada aí a uma infecção pelo Epstein-Barr vírus. Clinicamente, nós vamos observar essas placas de formato papilar ou filiforme, que podem acometer a língua de maneira bilateral. São lesões assintomáticas, né? Nenhum tratamento é necessário, a menos que haja alguma necessidade estética do próprio paciente. E geralmente o uso de antivirais e antirretrovirais estão associados à regressão dessa lesão. O líquen plano é uma doença dermatológica crônica relativamente comum, né, que atinge aí prioritariamente mulheres. São lesões quase sempre bilaterais, certo? E essas lesões ela têm uma característica clínica bem característica, né?
Estaremos falando aqui, apesar do líquen plano ter diversas formas de apresentação clínica, estaremos falando especificamente da sua forma reticular, que clinicamente nós vamos observar essa fina rede em forma de laço, né, essas linhas que se entrelaçam, e são denominadas estrias de Wickham. Geralmente essas lesões de líquen plano reticular, especificamente, elas são assintomáticas, né? Os casos sintomáticos, os autores citam que pode estar mais associado aí a uma presença de infecção pelo Cândida, né? E nesses casos sintomáticos, o uso de corticosteroide tópico ou sistêmico geralmente é eficaz. Histologicamente, o que nós vamos observar no líquen plano é um epitélio com hiperpareceratose, né? E algumas características mais específicas no conjuntivo vão determinar o diagnóstico, né? Que é essa infiltrado inflamatório em banda, composto predominantemente de linfócitos, né? Linfócito tipo T. E outra característica bastante interessante do líquen plano é a degeneração hidrópica da camada das células basais do epitélio. Então, essas características histológicas, juntamente com as características clínicas, vão nos conduzir a esse diagnóstico. A leucoplasia, na verdade, compreende um grupo considerável de lesões. E o diagnóstico de leucoplasia é um diagnóstico do tipo diagnóstico por exclusão, né? Então, a Organização Mundial de Saúde, ela define que a leucoplasia é uma placa ou mancha branca que não pode ser removida, né, por raspagem, e não pode ser caracterizada clínica nem patologicamente como qualquer outra doença. É uma lesão com potencial de malignização, né? Então merece uma atenção clínica importante, né? A maioria dos casos em que eu tenho uma leucoplasia e que eu não posso diagnosticar como qualquer outra lesão clinicamente, então é interessante que se realize uma biópsia, certo? Então as leucoplasias elas vão variar aí de formatos bem leves, né? Leucoplasias brandas, a leucoplasias mais espessas. Alguns autores também denominam leucoplasias granulares, até alguns estágios onde a leucoplasia é chamada de leucoplasia verrucosa proliferativa, que vai apresentar características clínicas bem específicas, e geralmente quanto mais se evolui na apresentação clínica dessas lesões, as displasias são mais frequentes, né? Então merece uma atenção especial do clínico. A etiologia dessas lesões está associada principalmente a tabagismo e etilismo, né? As lesões em lábio, a radiação ultravioleta. Alguns micro-organismos e trauma também estão sendo considerados fatores etiológicos para essa alteração. O tratamento das leucoplasias vai depender do diagnóstico patológico, né? Então, quantidade de a gradação da displasia é quem vai nos orientar para a conduta adequada, que vai variar desde uma simples preservação a uma excisão cirúrgica, né? Visto que essas lesões podem representar tanto displasias leves como displasias severas, carcinomas in situ, né? E o próprio carcinoma epidermoide invasivo. Histologicamente, o que nós vamos observar é uma hiperpareceratose do epitélio, certo? As camadas mais profundas do epitélio vão apresentar atipias, né? Essas atipias podem estar confinadas aí na camada basal, parabasal, pode atingir toda a extensão do epitélio, então a gradação da displasia epitelial é um dado histopatológico importante que vai orientar a conduta clínica, né? E geralmente também observa-se aí na lâmina própria um infiltrado inflamatório que pode estar associado também a essas lesões.
Segundo grupo de lesões brancas, as lesões brancas por acúmulo de tecido necrótico. Estaremos inicialmente aí fazendo uma abordagem do Muscatio buccarum, né, que é uma lesão bastante comum. Estima-se que uma grande população de jovens vão apresentar essas lesões, que são caracterizadas por mordiscadas crônicas, né, que vão produzir essas lesões com um aspecto espesso e bem fragmentado, com zonas interpostas aí de eritema, ulceração traumática e etc. Vai acometer principalmente a mucosa jugal, mas também pode acometer a mucosa labial e o bordo lateral de língua, tendo esses nomes aí respectivos. Como já falei clinicamente, essas áreas brancas, espessas e fragmentadas é quem vão nos orientar para o diagnóstico, né? Não é necessário nenhum tratamento específico da lesão, mas é recomendado fazer uma avaliação oclusal funcional desse paciente, né, bem como de outros fatores aí parafuncionais que podem estar associados à ocorrência dessas lesões. As úlceras traumáticas, elas representam um grupo interessante de lesões que são bastante comuns na clínica, que tem sua etiologia associada a algum tipo de trauma, né? Seja um trauma dentário, que vai ocorrer principalmente na língua, lábios e na mucosa jugal, outras fontes de irritação, como, por exemplo, objetos que são inseridos na cavidade oral que podem causar esses traumas, né? Então, clinicamente, o que nós vamos observar é uma área eritematosa que vai circundar uma membrana fibrino purulenta, né, branco-amarelada, nessa área central, que geralmente é removível a raspagem. E o tratamento desses casos é sintomático, né, com uso de corticosteroides tópicos, né, dentre as queimaduras. É um tipo de lesão bastante interessante também que ocorre na mucosa oral e apresenta-se geralmente como lesões brancas, né, decorrente de ingestão de alimentos ou bebidas quentes, né, que vão causar essas lesões físicas. Inicialmente, na área lesada, vai ser observada uma área de edema. Com a progressão do tempo, essa área vai tornar-se necrótica, né, sendo recoberta aí por uma membrana branco-amarelada e vai começar a se soltar, e nessa região pode ocorrer sangramento durante todo esse período. O tratamento geralmente dessas lesões vai de um acompanhamento, né, para remissão dos sintomas, pode ser utilizados anti-inflamatórios e em casos de queimaduras mais severas, para evitar a possibilidade de infecção secundária, podem ser utilizados aí os outro tipo de lesões bastante comuns, lesões brancas, são as lesões brancas por acúmulo de micro-organismos. E uma das lesões bucais mais comuns, né, que está associada aí a uma infecção fúngica, é a candidose. Então, a candidose ela vai ter várias formas de apresentação clínica, né, mas algumas serão escolhidas para discussão hoje. A etiologia da candidose é o fungo Candida albicans, né? Talvez a infecção fúngica bucal mais comum no homem, né? E como esse fungo faz parte do meio ambiente bucal, a maioria dos pacientes já teve contato algum dia com o Candida albicans, mas nem todos desenvolveram as lesões, porque geralmente a manifestação clínica dessa doença está associada a um estado imunológico deprimido do hospedeiro, né? Bem como também a virulência e resistência dessa Candida albicans e um meio ambiente bucal propício também pode estar associado aí à manifestação clínica dessas lesões. A forma mais comum da candidose
É a forma pseudomembranosa, que vai se caracterizar aí por placas brancas que vão aderir na mucosa bucal, e geralmente essas placas brancas elas são removíveis à raspagem, né? Essa placa aí nada mais é do que uma massa de hifas emaranhadas, né? Leveduras e células epiteliais descamadas, bem como fragmentos de tecido necrótico. É bem comum em áreas onde pacientes usam próteses não as higienizam frequentemente, né? Outra apresentação clínica da candidose é uma leucoplasia induzida por cândida, né, ou candidíase crônica hiperplásica, que são placas brancas que não podem ser removidas pela raspagem, né? Então existe uma certa controvérsia ainda entre os autores se essas lesões elas já pré-existiam ou se elas foram induzidas pela Candida albicans, né? O fato é que geralmente no diagnóstico vão ser localizadas hifas de Candida associadas à lesão, e essas lesões também vão regredir bem aí a terapia, após a terapia com antifúngicos. Uma outra entidade interessante é o acúmulo de biofilme, né, na mucosa oral, que pode aparecer aí como essas manchas brancas, né, essas placas brancas. Pode acometer rebordo alveolar, gengiva, vestíbulo, né, e áreas de adaptação aí da prótese. E o biofilme vai aderir na superfície da mucosa, né? O tratamento é simplesmente a remoção aí e a orientação de higiene oral. Então, outro grupo de lesões brancas que estaremos discutindo agora são lesões brancas por redução da vascularização. Então, a esclerodermia é uma doença sistêmica, né, que vai apresentar fibrose excessiva em variados órgãos, né, que pode ter repercussões orais. Na maioria das vezes, as alterações faciais e bucais são as iniciais, então podem conduzir a um determinado diagnóstico. Clinicamente, nós vamos observar nódulos esbranquiçados, né, ou aumento de volume com aspecto de mucosa fosca, né, esse aspecto esbranquiçado, meio fosco. Que geralmente essas áreas, né, vão corresponder a maior fibrose nessas áreas, né, maior deposição de fibras colágenas. As terapias imunossupressoras locais ou sistêmicas são o tratamento mais adequado para essa lesão, uma vez que a esclerodermia tem sido apontada aí como uma provável doença imunologicamente mediada, estando associado a outras lesões, a outras doenças do tipo imunológicas. Histologicamente, o que nós vamos observar nos fragmentos biopsiados de esclerodermia é uma fibrose intensa da lâmina própria, né? Um predomínio aí de fibras colágenas, com infiltrado linfoplasmocitário. O epitélio geralmente vai sofrer uma atrofia, provavelmente em consequência desse conjuntivo que está proliferando, né? Com essa produção excessiva de colágeno, empurrando um pouco o epitélio, tornando-o atrófico. Outra lesão bastante comum é a fibrose submucosa oral, que é uma doença crônica potencialmente maligna, né? Sua etiologia está associada ao hábito de mascar noz de areca. Clinicamente, nós vamos observar uma rigidez aí da mucosa, né, de intensidade variável. O paciente se queixa principalmente aí de dificuldade de abertura de boca, né, de trismo, bem como outros fatores como xerostomia, a queimação oral, surgimento de vesículas petéquicas e melanose. O tratamento para essa condição tem sido recomendado o uso de corticosteroides intralegionais, licopeno e interferon gama, né? É necessário um acompanhamento frequente devido ao potencial de transformação maligna dessa lesão. Histologicamente, nós vamos observar um epitélio com hiperortoceratose, né, com alterações hialinas na lâmina própria e uma fibrose intensa do tecido conjuntivo.
O epitélio pode ocasionalmente apresentar aí atipias, né, graus variados de displasia epitelial. Então agora estaremos abordando um pouco aí sobre as manobras diagnósticas, manobras semiotécnicas para diagnóstico de lesões vermelhas, né? E o grande desafio inicial do diagnóstico das lesões vermelhas é diferenciar se essas lesões elas são as lesões da mucosa, né? Se elas são de origem epitelial, por atrofia do epitélio, etc., ou são lesões vasculares, né? Estariam mais associadas aí ao tecido conjuntivo. Então, a principal manobra que abrimos mão para o diagnóstico dessas lesões é a vitropressão, né? A diascopia, onde as lesões vermelhas elas serão pressionadas com uma lâmina, né? E será observado se essa lesão tende a se espalhar, se ela tende a desaparecer, que aí direcionaríamos o nosso diagnóstico mais para uma lesão vascular. E se essa lesão permanece, né, ela tem um diagnóstico mais provável de uma alteração intrínseca, provavelmente ao epitélio. Então, estaremos discutindo inicialmente aqui as lesões vermelhas malignizáveis, né, que são as lesões vermelhas associadas aí tanto à atrofia do epitélio como a um aumento de vascularidade. Então, a primeira lesão que estaremos discutindo é a eritroplasia, que também trata-se de um diagnóstico de exclusão, ou seja, é uma placa ou mancha vermelha que não pode ser diagnosticada clínico ou patologicamente como qualquer outra condição, né? Então, aí será denominada de eritroplasia. A eritroplasia é um termo clínico, né, que está associado a uma lesão potencialmente maligna e ela apresenta um maior potencial malignizável que as leucoplasias, apesar de poder também estar associada a essas. As leucoplasias sendo denominadas eritroleucoplasias. A eritroplasia ela é menos frequente que a leucoplasia, né? Tem sido observado uma forte associação do uso de tabaco e consumo de álcool com a ocorrência dessas lesões, certo? E histologicamente essas lesões elas vão apresentar na maioria das vezes uma displasia significativa, um carcinoma in situ, né? Ou já um carcinoma espinocelular invasivo, então requerem uma atenção clínica do estomatologista, né? Geralmente essa lesão é assintomática, pode ocorrer em suado de boca, língua e palato mole, vai atingir principalmente aí homens de meia idade, homens mais idosos, né? E a biópsia é sempre recomendada nesses casos por se tratar de uma lesão com potencial maligno. Então, histologicamente, nós vamos observar um epitélio ligeiramente atrófico, né? Com alteração aí displásica das células epiteliais, que vai surgir apenas na camada basal, pode se estender por todo o epitélio. E no conjuntivo será observado um infiltrado inflamatório e a maior densidade de vasos sanguíneos nessas lesões. Então, outro grupo bastante interessante de lesões vermelhas são as lesões por erosão e perda tecidual, geralmente são. Então, traumas químicos e físicos, né, podem causar erosão e ulceração da mucosa. E dentre esses fatores podemos associar aí tanto queimaduras físicas como traumas químicos, né? Por exemplo, a aspirina ou outros medicamentos podem causar lesões avermelhadas na mucosa bucal, né? E o aumento da vascularização subjacente no tecido conjuntivo, né? São eventos clássicos da inflamação, vão também favorecer o aparecimento dessa coloração avermelhada na mucosa. Outra condição benigna comum é a glossite migratória benigna, né, que acomete
aí uma frequência de 2:1 mais mulheres do que homens, que nós vamos observar clinicamente áreas de eritema, né, decorrentes da erosão na mucosa da língua. A etiopatogênese dessa doença ainda é desconhecida, né? Tem sido associado com prováveis fatores a idade, pacientes mais idosos apresentam mais essa alteração, o uso de contraceptivos orais, algumas alergias a medicamentos, a alimentos, né? E o diabetes. Os casos mais brandos da glossite migratória benigna geralmente são assintomáticos, e os casos mais graves vão causar aí a ardência na mucosa, né? E o tratamento dessa lesão é um acompanhamento periódico das lesões e o tratamento sintomático para aqueles casos que apresentarem sintomatologia dolorosa. As hemorragias vão representar as lesões avermelhadas por sangue extravasado no tecido conjuntivo. Então, a hemorragia submucosa vai se caracterizar aí por esse extravasamento, né, de sangue na submucosa e estará associada tanto a fatores traumáticos como fatores não traumáticos. Os fatores traumáticos aí vão incluir as contusões, mordidas, né, dentre outros, e as causas não traumáticas vão estar associadas a defeitos na coagulação normal, envolvendo aí trombocitopenias, defeitos de coagulação, como a coagulação intravascular disseminada, e também a infecções, né, como a mononucleose infecciosa e o sarampo, vão apresentar essas áreas de hemorragia submucosa. Clinicamente, o que nós vamos observar são zonas elevadas, né, planas, de coloração vermelho, vão variar do vermelho ao azul ou ao negro azulado, né? E nenhum tratamento é exigido, exceto naqueles casos em que for confirmado uma etiologia sistêmica. Então, diversos tumores de origem hematológica ou não podem originar lesões vermelhas ou azuis, como as leucemias, a estiocitose, né? Bem como condições reativas da mucosa podem ocasionar aí hemorragia crônica. Um exemplo bastante comum na clínica é a ocorrência dos granulomas piogênicos, né? Também granuloma periférico de células gigantes podem apresentar essa hemorragia crônica. E a hiperplasia gengival associada à anemia também é uma lesão que apresenta sangramento crônico aí principalmente nas papilas interdentais. Estaremos falando agora sobre as lesões avermelhadas por aumento do diâmetro vascular. Então, as condições inflamatórias em geral, elas vão induzir a um aumento da densidade, da permeabilidade vascular, né, que vai se caracterizar clinicamente por diversas áreas eritematosas na mucosa, como por exemplo uma prótese recentemente instalada. A mucosa ainda vai se adaptar a essa condição e vai causar essas lesões aí avermelhadas na mucosa. Existem ainda outro grupo de lesões vermelhas, né, que são causadas por aumento da quantidade de vasos sanguíneos. Uma das principais delas são as varicosidades, que vai ser caracterizada por veias anormalmente dilatadas, né? Sua etiogenia ainda não está bem esclarecida, provavelmente está associada ao envelhecimento, uma vez que 2/3 dos indivíduos com 60 anos ou mais vão apresentar a varíola sublingual. Clinicamente, nós vamos observar essas múltiplas bolhas papulares ou elevadas, né, de coloração aí que vão variar do vermelho a púrpura azulado, vai ocorrer principalmente na borda ventrolateral da língua. Então, o termo hemangioma, ele designa numerosas anomalias, né, vasculares que estão associadas à proliferação vascular. Os termos hemangiomas congênitos e malformações vasculares surgem ao nascimento e são mais comuns em mulheres, né?
O hemangioma ele vai ser caracterizado por essa lesão de crescimento relativamente rápido, né? Com essa coloração vermelho ou azulada, né? Os hemangiomas capilares, eles são, na verdade, proliferação de pequenos vasos, enquanto os hemangiomas juvenis, eles são proliferações de células endoteliais, né? E o tratamento é acompanhamento, que já pode ocorrer remissão espontânea, e se não houver, pode haver necessidade da escleroterapia e da ressecção cirúrgica. Então, histologicamente, nós observamos aqui no hemangioma juvenil, né, nós observamos aqui uma lesão bastante proliferativa do ponto de vista celular, né, onde nós temos uma grande proliferação de endoteliócitos, enquanto no hemangioma capilar, né, os vasos, os microvasos aí, eles vão predominar. Então, sarcoma de Kaposi é uma neoplasia maligna, né, de origem vascular. Pode ocorrer tanto na mucosa como em várias lesões dermatológicas podem acometer os pacientes, né? Está associada a quadros de imunossupressão, né? Então, indivíduos HIV positivo estão mais propensos a esta lesão, né? E sua etiologia está associada ao herpes, o vírus humano do tipo 8, né? Que vai estar causando essas lesões. Então, a patogenia dessas lesões inicia ainda como uma proliferação discreta, né? Vão formar manchas, depois placas, até chegar a estágios mais avançados de nódulo, onde nesses estágios mais avançados a ocorrência de dor, hemorragia e interferências funcionais são bastante comuns. Então, histologicamente, o que nós vamos ver é uma proliferação de canais vasculares, né? E essas células fusiformes, bastante proliferativas, serão bem representativas histopatologicamente nos casos de... Então, esperamos ter atendido aí um pouco as expectativas de vocês, apresentando uma breve descrição das lesões brancas e vermelhas da mucosa. Tem algumas leituras sugeridas aqui, as leituras extras. Deixamos aqui os links para que vocês possam, bem como os livros base para a elaboração dessa aula, né, que são interessantes aí. Lembrando que as lesões brancas e vermelhas são entidades bastante interessantes, que têm uma prevalência considerável na clínica, né? Então tem que ser uma habilidade clínica de quem se dedica ao diagnóstico dessas lesões, de entender bem a patogenia e a progressão dessas lesões.